Cirustra no ar, Cirustra no ar. Vamos, que não pode parar. Ao infinito e além, sempre, sempre, sempre. Incomodando os incomodados. Simbora. Eu tava aqui na minha caminhada e veio aí o desejo de compartilhar com vocês uma reflexão sobre o que seria, talvez, a sobriedade. A sobriedade, o que seria? E na hora que eu percebi essa indagação, essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente é o que seria o oposto. O que é o oposto da sobriedade? Talvez se encaixe aí a palavra entorpecimento, né? Ficar entorpecido. E o que é exatamente o entorpecimento? Já parou para pensar nisso? Quais são as coisas que podem te entorpecer? Pensamentos, sentimentos, comportamentos, situações. E dentro dessa reflexão sobre, né, o oposto da sobriedade, o entorpecimento, talvez nós vamos começar a perceber que uma série de coisas, uma série de acontecimentos, de dentro para fora e de fora para dentro, podem me entorpecer. Uma série de ocasiões, uma série de situações, né? Considerando que o campo mental, emocional, ele gera um fluxo. Ele gera um fluxo de energia, de frequência, de vibrações. E eu estou falando aqui de sentimentos, né? Emoções. As emoções, os pensamentos, os sentimentos, nada mais são do que energias. Energias. Olha que bonito isso aqui, ó. Natureza é uma bênção, né? A mãe natureza é fantástica. Então, assim, quando eu começo a considerar esse fator de entorpecimento, eu posso ampliar a minha visão e o meu cuidado sobre como... Então, considerando esse fator, né, de que a qualquer instante, da hora que eu acordo até a hora de eu dormir, eu posso estar dentro de uma direção, de um sentido, ou eu posso estar dentro de um movimento que está me entorpecendo. Seja cognitivo, seja emocional, espiritual, não sei. Aí você precisa ver também como é que... Quais são as palavras que você utiliza no seu dia a dia aí para se perceber, né? Muitas das vezes o seu vocabulário, as palavras que você se identifica, elas podem ser diferentes das que eu estou usando aqui. Mas o lance é começar a prestar atenção sobre esse fator entorpecimento. O estar entorpecido é um estado de confusão, de conflito. E eu acredito que nós temos essa percepção, né, de quais são os pensamentos, a qualidade dos pensamentos que nos geram clareza e quais são os que nos geram conflito, confusão. Então, a todo instante, assim também com os sentimentos e até com os comportamentos também, quais são os hábitos, né, que nos geram. E dentro desse raciocínio, dessa sugestão aqui do que eu estou compartilhando com vocês, né, dessa reflexão, se eu em algum momento do meu dia eu parar para analisar o meu estado interior, eu posso talvez começar a perceber esses fatores de entorpecimento ou então de sobriedade. E agora eu vou partir para o lado da sobriedade, né? Tava falando sobre conflito, confusão, né? E clareza e entendimento, que são os dois lados aí da força, né? É como se fosse o polo positivo e o polo negativo. Eu considero que os dois polos são muito importantes. Eles é que possibilitam a criação de tudo que existe. Essas duas vertentes, essas duas forças. Há, talvez, uma terceira força, que seria a força da divindade, né? Não querendo entrar em termos religiosos, mas... Então, a minha ideia não é entrar em questões religiosas, nem falar de crenças, não é sobre isso, mas essa palavra que eu usei, né, de força divina, eu estou fazendo referência à fonte criadora, né? A origem de tudo, de todos, a fonte criadora. Eu dentro dos estudos que eu realizo, dos conhecimentos que eu busco, que estão disponíveis para todos nós, né? Principalmente com a chegada da tecnologia, enfim, todo esse progresso, né? Essa evolução que nós estamos passando, né? Como civilização. Agora está tudo na palma da nossa mão, literalmente falando, né? Literalmente falando. Então,
a gente percebe que talvez a fonte, né, o todo, ele tem algumas vertentes, algumas engrenagens de produção, né, de movimentação, de manutenção, de criação, de administração. E aí agora aqui nesse momento, e me baseando em cima dessas filosofias, mitologias, estudos, conhecimentos antigos, né, e até mesmo atuais, percebe-se que talvez essa fonte, né, geradora de tudo, de todos os universos, ela é como se houvesse uma divisão de frequências, que é para poder dar o balanço e gerar a possibilidade de construir algo. Porque uma única força só, perene, ela não tem possibilidade de moldagem. É a mesma coisa de um serviço elétrico, sabe? O eletricista, quando ele vai mexer lá nas fiações, ele não vai trabalhar só com a corrente positiva. Entende? Eu estou tentando trazer um exemplo assim de criação. Ele precisa necessariamente da energia do polo negativo. E tem um outro polo. Qual é? Quem tem um mínimo de conhecimento aí de eletricidade, tem o terra, que é o neutro. E num resumo geral, onde eu quero chegar com tudo isso? Entre o entorpecimento e a sobriedade, quando a gente fala de clareza e entendimento, perceba que a clareza e o entendimento é só um ponto de visão do que realmente está acontecendo. É apenas um ponto de visão. Eu posso enxergar as coisas, eu posso ter a visão das coisas, mas só a visão não muda nada. Só a visão não muda nada. Então a sobriedade e o entorpecimento seriam quase que os dois polos de frequências, de energias que acontecem em nós, espiritualmente falando, mentalmente falando e fisicamente falando. E o sugerido para eu ter uma qualidade de vida e um bem-estar, né? Porque a ideia é eu me exercitar para chegar num estado de bem-estar. E talvez eu vou perceber que é praticamente impossível, seja lá onde for, praticamente impossível. É praticamente impossível ficar 100% a todo momento, ou sempre. É praticamente impossível, principalmente aqui dentro desse projeto humano, né? A humanidade, ela é pura emoção. E tá tudo certo. Então, assim, entre sobriedade e entorpecimento, o sugerido é eu encontrar a força neutra, que seria basicamente o meu poder superior, o seu poder superior. Você encontrar isso, é o teu centro, porque a gente percebe que tem o polo positivo e tem o polo negativo. E além desses dois polos, tem um terceiro polo, que é o centro, é a consciência. Consciência não necessariamente quer dizer que eu sou sábio. Não é sobre isso. É sobre um estado de observação. É um estado de vigilância. É isso que a consciência me possibilita. Vigilância. Perceber quando eu estou numa energia, numa frequência de entorpecimento, ou quando eu estou... Nós estamos... né, eu trouxe essa reflexão justamente porque, assim, se eu ficar me cobrando um estado de sobriedade a todo instante, ou seja, um estado de clareza, um estado de entendimento a todo instante, a possibilidade de eu me frustrar comigo mesmo é muito grande. Por quê? É praticamente impossível viver 100% dos momentos, dos instantes, dos segundos nesse estado de sobriedade. Eu sempre vou perceber que eu vou estar oscilando entre o positivo e o negativo. Eu sempre vou estar oscilando. Eu sempre vou estar ali dançando entre essas duas forças, essas duas energias, positiva e negativa. O que é sugerido para nós uma vez que a gente tem a possibilidade de identificar um estado de consciência, um estado de ligação com o teu poder superior, da maneira que você compreende, uma vez que você identifica isso, sempre esteja percebendo se você está se conectando com essa energia neutra, com essa energia da fonte, com essa energia que gera tudo. Sempre analise isso. E esse é o jogo. Você vai dançando e você vai talvez dançando conforme a música. A música da criação, a música dos universos, a música do todo, considerando que as oscilações, elas são parte da experiência, parte desse projeto. É isso, né? Então, perceba. Estou em conflito ou estou num momento de clareza?
considere que os conflitos são necessários para que haja valorização do que realmente importa. E considere que a clareza não significa, talvez, que você já entendeu tudo. A clareza é um ponto de vista, a clareza é um ponto de visão. Mas a visão sozinha não constrói muita coisa. Precisa da ação. E a ação é sugerida através da nossa consciência, do contato com o seu poder superior. Tá joia? Tamo junto, ao infinito e além. Forte abraço, valeu! Vamos que vamos. O céu hoje tá bonito, hein? Olha lá. Valeu!